Boa noite, acolhimento. É com prazer que a gente retoma nossas videoaulas, eu e meu companheiro Nilson, abraçando esse evangelho para levar para vocês, né, essas reflexões. Diga oi para a turma, Nilson. Boa noite, pessoal. Estamos aqui mais uma vez, através desse novo formato, nas suas videoaulas, para fazer o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, que eu e Mário vai transcorrer aqui, para nos manter nessa plataforma linkado, né, Mário? Em união e um pensamento só, de fazer o bem, praticar o bem. E é isso aí, vamos falar de Jesus. Com certeza. Então, para dar início, vamos fazer nossa prece inicial com o pessoal do grupo. Vamos levar nossos pensamentos ao alto e agradecer por essa oportunidade de estarmos todos juntos, imbuídos no estudo, buscando a nossa melhora, a nossa transformação íntima, aprendendo a domar nossos corcéis ferozes com o Evangelho de Jesus, para daí sim sermos cada dia melhores, estamos mais próximos da nossa transformação íntima. Agradecendo ao aumento da casa, desse estudo, para que esteja conosco em todo o decorrer dele, afastando toda e qualquer influência que possa estar trazendo algum prejuízo para o nosso entendimento. Sem mais a pedir, mais a agradecer, vamos dar início, com a companhia do nosso Mestre Jesus, ao estudo de hoje. Que assim seja. Que assim seja. Bom, meus amigos, hoje nós vamos trabalhar com o capítulo 1 do Evangelho. O capítulo 1 aborda o seguinte título: Não vim destruir a lei. E nós vamos trabalhar as 3 revelações, que seriam Moisés, Cristo e Espiritismo. Para começar, eu vou ler aqui um trecho de Mateus. Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não, os vim destruir, mas cumpri-los. Porquanto, em verdade vos digo, que o céu e a terra não passarão, sem que tudo o que acha na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste um único iota e um único ponto. Está em São Mateus, capítulo 5, versículos 17 e 18. Então, com esse início, já vamos aí trabalhar um pouco, falando um pouco de Moisés, que foi um profeta, né, do judaísmo e do cristianismo, que teve a sua revelação aos 80 anos de idade, com a tarefa, não é mesmo, Nilson, de estar justamente liderando, libertando o povo do Egito, um povo turbulento, um povo indisciplinado, certo? E que, para que fizesse cumprir a lei, ele precisou também de usar de alguns traquejos humanos, né? Assim como ele o era, e traz aí essa lei civil, não a lei de Deus, que se expressa no Decálogo, nos 10 Mandamentos, mas uma lei mais punitiva, mais severa, para conter aquele povo um pouco mais arredio, para que pudesse saber conviver em grupo e aprender os ensinamentos do mestre, de acordo com o que Moisés estava passando para eles. Não vou aprofundar, né, nos 10 mandamentos, até porque o primeiro e o segundo, se a gente conseguir exercitar o primeiro e o segundo mandamento, não se faz necessário exercitar os demais, porque ele já engloba tudo. Porque o primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo, amar o próximo como a si mesmo, assim como nós amamos o nosso Deus, não é isso, Nilson? São os 10 mandamentos, né, que Moisés recebeu lá no Monte Tabor, né, como você falou, que é uma lei divina, ela é divina e ela abrange toda a humanidade, né, ela pode ser aplicada em todas as épocas da humanidade,
tem lá não matarás, né, não adulterarás, honrar pai e mãe. Então, quem puder ir lá visitar esse capítulo, lá no capítulo 1, né, não vim destruir a lei, seria interessante dar uma lidinha. A gente vai adentrar mais um pouco na frente. Exatamente. Então, quando a gente vai adentrar um pouco mais nesse capítulo, nesse item, a gente já vem na parte onde fala que é de todos os tempos, de todos os países, essa lei, e tem, por isso mesmo, caráter divino. Todas as outras são leis que Moisés decretou, obrigando o que se via a conter, pelo temor, um povo de seu natural turbulento e indisciplinado, no qual tinha ele de combater arraigados abusos e preconceitos, adquiridos durante a escravidão do Egito. Para imprimir autoridade às suas leis, houve de lhes atribuir origem divina, conforme fizeram todos os legisladores dos povos primitivos. A autoridade do homem precisava apoiar-se na autoridade de Deus, mas só a ideia de um Deus terrível podia impressionar criaturas ignorantes, em as quais, ainda pouco desenvolvidos, se encontrava o senso moral e o sentimento de uma justiça reta. É evidente que aquele que incluíra entre os seus mandamentos estes não matareis, não causareis dano ao vosso próximo, não poderia contradizer-se, fazendo da exterminação um dever. As leis mosaicas, propriamente ditas, revestiam, pois, um caráter essencialmente transitório. O que o Cristo veio, né, remodelando, trazendo um caráter mais amoroso, mais dentro da justiça divina, que não é o olho por olho, dente por dente. Certo, Nilson? Certo, é como a gente acabou de falar. Moisés teve uma grande missão, que foi o quê? Libertar o povo hebreu da escravização do Egito e, com isso, também fazer com que nós acreditássemos em um Deus único, certo? Então, nesse trabalho dele, ele recebeu o Decálogo, que é os 10 Mandamentos, que é divino, como a gente já falou aqui, e ele precisou, porque era um povo muito arredio, tinha muitos vícios que adquiriram lá no Egito com a escravidão, então ele precisava criar leis civis, e que eram leis civis duras, né? E o povo, para acreditar que aquelas leis também eram divinas, ele aplicava que vinha dos deuses, né? Acho que era de Jeová. Então, mas aí você percebe que ele às vezes entra em contradição, né? Porque Moisés diz, não matarás, né, no decálogo, e tem lei de Moisés que é olho por olho, dente por dente. Então, Jesus veio dizer que a gente precisa praticar o bem e não revidar o mal com o mal, e sim o mal com o bem. Então, a gente vai ver logo mais como Jesus vem unificar essas leis divinas e mostrar que a necessidade de Moisés da época não era uma maldade, tinha uma dura missão, né? De pegar aquele povo e transformar em um povo que está em um Deus único, uma tarefa muito difícil e ainda por cima libertar da escravidão do Egito. Então, foi uma tarefa muito herculânea, se possamos dizer. A gente vai entender mais na frente porque que ele fez essas leis civis e muitas vezes duríssimas foi demais. Verdade, Nilson. Então, Jesus, ele bem que falou, né, que ele não veio destruir a lei, mas veio cumpri-la. E combatendo constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações. Por mais radical reforma não podia fazê-las passar, do que as reduzindo a essas únicas prescrições, que é amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E acrescentando aí estão a lei e os profetas. Então, mais uma vez reforçando, né, que ele veio trazer esse legado, essa lei divina, de forma que ele trouxe o povo a reflexionar, agiu com misericórdia, demonstrou, através de exemplos, que os juízes daquele tempo não eram capazes de julgar de maneira justa e correta as falhas daquele povo. Então, somente instruindo para trazer ele à luz, né, da reflexão, é que era o caminho. E olha que ele não foi bem interpretado, até mesmo pelo tipo de linguagem utilizada naquela fase, né?
através das parábolas, até também como uma forma que a gente vai perceber, através do estudo, que tudo era providencial, justamente para que fosse chegar aquelas pessoas que realmente eram merecedoras de receber essas pérolas. Mas vamos decorrer um pouquinho mais e mostrar que o papel de Jesus não foi só de um simples legislador moralista, né? Que cabia-lhe dar cumprimento às profecias que lhe anunciaram o advento. E ele também viria ensinar aos homens que a verdadeira vida não é a que transcorre na terra, e sim a que é vivida no reino dos céus. Mas que para isso havia que ter o trabalho árduo da transformação das criaturas humanas, e não era uma tarefa muito fácil, né? Devido ao povo daquela época. E você, Nilson, que pode complementar um pouco mais com a gente? Justamente, como você colocou aí, Jesus vem exemplificar o amor que nós deveríamos aplicar tanto para com Deus como para o nosso próximo, através do amor, da lei da caridade, né, da fraternidade. Então, Jesus, com seu exemplo, ele não era só um legislador, ele era uma pessoa que ensinava com o exemplo, né? A forma que Jesus praticava a caridade através das suas curas, da aplicação do evangelho, do entendimento do perdão, né? De sempre perdoar, estar perdoando o seu próximo, e até aquela parte que eu falei da outra face, que é sempre fazer ao próximo aquilo que a gente gostaria que fizesse conosco, e nunca revidar o mal com o mal, e sim o mal com o bem. Então, Jesus, através do seu exemplo, é que ele ensinou a cumprir as leis de Deus, certo? Não que ele queira destruir as leis de Moisés, muito pelo contrário, ele quis trazer as leis de Moisés para um entendimento mais humano, né? Um entendimento que aquelas leis duras, naquela certa época, devido à ignorância daquele povo, o grau espiritual daquele povo, foi necessário. Mas pós-Jesus, não. Jesus já vem trazendo a lei do amor, da caridade, da fraternidade, vem mostrar que Moisés teve uma grande missão e que ele vai dar continuidade a essa missão de Moisés, e que logo mais o Espiritismo vem ratificar tudo isso que ele vem nos ensinar. Então, da importância do grau evolutivo de Jesus, de um espírito de grande hierarquia espiritual, ele compreendeu que a nossa inferioridade espiritual, né, e intelectual era necessário, sim, ainda não dizer tudo, que a gente vai ver logo mais com o Espiritismo. Verdade, Nilson. Então, era necessário que o espírito humano ele tivesse um amadurecimento, um certo grau de amadurecimento para poder conceber essa ideia. E a gente vai ver um pouco mais abaixo, na leitura, na parte que fala do espiritismo, né? Que é a ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. Ele nos mostra não mais como coisa sobrenatural, porém, ao contrário, como uma das forças vivas e, sem cessar, atuantes da natureza, como a fonte de uma imensidade de fenômenos que até hoje são incompreendidos e que, por isso, relegados para o domínio do fantástico e do maravilhoso. E é a essas relações que o Cristo alude em muitas circunstâncias, e daí vem que muito do que ele disse permaneceu ininteligível ou facilmente interpretado. O Espiritismo é a chave com o auxílio da qual tudo se explica de modo fácil. Para tal, é necessário despir-se do preconceito e buscar o estudo, para que haja compreensão, já que nós trabalhamos com a fé raciocinada, onde a gente consegue, através dessa pesquisa, desse aprofundamento do Espiritismo, ter essa revelação da verdade e encará-la face a face com naturalidade. Concorda, Nilson? Justamente. A doutrina espírita é uma ciência filosófica, né, com cunhos religiosos, que vem nos mostrar essa relação do plano material com o plano espiritual. Vem de mistificar, né, esse miraculoso, esse fantasioso. Porque nós somos oriundos desse plano, que é o plano das causas. A origem do ser é no plano espiritual. E ela vem nos dizer de onde viemos, porque estamos aqui e para onde vamos. Então, Jesus e o Espiritismo, eles se confundem numa coisa só, porque Jesus falava a mesma linguagem que o Espiritismo fala.
Então, para nós, hoje, a doutrina espírita é a terceira revelação. Tivemos Moisés, que é a primeira revelação, Jesus na segunda, e o Espiritismo, para nós, é a terceira revelação, que veio nos libertar dessa ignorância, dessa treva escura, tá? O que é a imortalidade, do que é a comunicabilidade dos espíritos, a lei da reencarnação, né? A pluralidade dos mundos habitados, e aí, à frente, né? Com um estudo mais aprofundado, a gente vai entendendo que o Espiritismo vai nos mostrar e nos desvendar tudo isso de uma forma racional, como você falou, e palpável e concreta, né? Porque temos aí a codificação de Allan Kardec, né, o primeiro livro, que é o Livro dos Espíritos, em 18 de abril de 1857, está lá as perguntas e respostas que todos podemos consultar, juntamente com o Evangelho. Perfeito. É isso aí, Nilson. Então, a lei do Antigo Testamento teve em Moisés a sua personificação, a do Novo Testamento tem na do Cristo, e o Espiritismo ele vem com essa proposta, né, que é a terceira revelação da lei de Deus, mas não tem a personificá-la nenhuma individualidade, porque é fruto do ensinamento dado, não por um homem, e sim pelos Espíritos, que são as vozes do céu, em todos os pontos da Terra, com o concurso de uma multidão inumerável de intermediários. E, basicamente, é isso que nós estamos hoje desfrutando, de toda essa riqueza de conhecimento trazidas pelos Espíritos, e assim como foi anunciado por Jesus, quando disse que não ia nos deixar órfãos, não deixar sozinhos, né? E deixo para você também complementar alguma coisa nessa fala. Justamente, ele nos manda o Consolador Prometido, que para nós é a doutrina espírita. Como você assim falou, na doutrina espírita não existe apenas um homem. Nós falamos muito de Allan Kardec, mas Allan Kardec foi o codificador da doutrina espírita. Foi aquele homem de ciência, o observador, que acreditou naqueles fenômenos, investigou aqueles fenômenos, e com isso, fazendo as suas perguntas e respostas com diversos médios, né? E com várias respostas vindas de outros médios de outros países, ele chegou a uma conclusão: que existia um mundo pulsante além do nosso, uma sociedade que vivia em um mundo extracorpóreo, se assim possamos falar, que era o mundo espiritual. E com isso, ele fez a codificação, fundada em 3 livros, né, que é o livro dos Espíritos, que eu já falei, o livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. São os 5 livros que nós podemos nos consultar para saber o que é o Espiritismo e como essa doutrina chegou até nós. Certo? Perfeito, Nilson. E aí a gente consegue consolidar nesse trecho essa parte que fala do Espiritismo, e é justamente a obra do Cristo, né? A obra do Cristo que, como ele anunciou, vai propiciar a regeneração que se opera para preparar nós encarnados para o reino de Deus na Terra. É justamente isso que a gente tanto vem falado ultimamente na transição, na transformação. Então, esse é o momento. E cabe a nós termos olhos de ver e ouvidos de ouvir. Não é momento da gente ficar aturdidos com tudo que vem acontecendo nesse cenário mundial e, ao invés de buscar a solução, a chave, que é a crença em Jesus, que é a mudança de comportamento que ele sempre nos pede, olhar para dentro, ver o que não está dentro dos corpos e transformar para uma melhor versão do ser humano e, consequentemente, com essa transformação moral, é um passo para a evolução espiritual. Muitas pessoas não estão aproveitando esse momento de reflexão e de transformação, e não um momento de ficar em desespero, sem saber para que lado vai, e tomando medidas totalmente descabidas, como se a gente não tivesse a tutela de um Deus Pai, de um Deus protetor, de um Deus justo, de um Deus bom. Então, acho que essa é a fala e talvez o fechamento dessa nossa aula de hoje, para que as pessoas se voltem para Jesus, busquem estudar o Evangelho. Lá estão as respostas que a gente precisa, o consolo, o conforto para um povo que
por ora padece, assim como o de ontem. Não é isso, Nilson? Certamente. Então, a gente tem que aproveitar esse grande momento, se debruçar sobre o Evangelho, tentar, à luz da doutrina espírita, compreender a sua mensagem e fazer a nossa transformação íntima, a nossa reflexão. É um grande momento que todos nós estamos passando e a nossa casa, que é o NEPOM, o Núcleo Espírita Polícia Militar, continua com nossas atividades de estudo através dessas plataformas e vamos retomar as nossas videoaulas com o Evangelho e pedimos que vocês nos acompanhem. E está aberto, o canal está aberto, pode mandar mensagens, colaborar, contribuir, porque nós somos estudantes desse Evangelho. É uma ciência, é uma filosofia, é algo muito profundo a doutrina espírita que nós também precisamos, sim, aprender e aprender muito. O importante é perseverar nesse caminho, praticar o amor e a lei de caridade. Certo, Mário? Perfeito, Nilson. É isso aí. Então, vamos seguir com o fechamento, né? Com a oração, para que Deus nos abençoe ainda mais, né? Certamente. Agora, vamos nos entregar em nossas orações, sentir essa presença divina em nós, ter essa sede saciada da palavra de Jesus por hoje e agradecer. E agradecer pelo Espiritismo, e agradecer pela essa oportunidade de aprender, de nos transformar, e que o nosso Mestre Jesus possa estar com a gente, caminhando passo a passo, nos ajudando nessa transformação, sendo o nosso equilíbrio, o nosso consolo, o nosso amigo, conselheiro de todas as horas. E assim possamos seguir em frente com segurança e coragem nesse momento tão difícil. Que todos vocês possam se sentir tocados e protegidos pela mão amiga do nosso Mestre Jesus. Guarda todos eles, Senhor, e nos permita uma semana de paz, de tranquilidade e de muita fé. Que assim seja. Que assim seja. Tchau, Mário. Valeu. Até a próxima. Tchau, todo mundo. Tchau, Nilson. Tchau, pessoal.